Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Contos e Histórias, o canal onde o mistério ganha vida e a imaginação não tem limites. Aqui você encontrará contos sombrios, lendas macabras e histórias que arrepiam a alma. Se você ama narrativas envolventes, cheias de suspense e emoção, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para embarcar em histórias que vão mexer com sua mente. Agora, sente-se confortavelmente, apague as luzes e deixe que a escuridão sussurre segredos ao seu ouvido. Agora, imagine-se caminhando por um vilarejo esquecido pelo tempo, onde as casas de pedra e madeira se erguem como lápides de um cemitério adormecido. Nos confins de um vale amaldiçoado, oculto por montanhas íngremes e cercado por neblina perpétua, existe um castelo de torres pontiagudas e paredes de pedra negra. Dizem os aldeões que nenhuma vela brilha em suas janelas e que ninguém jamais vê viva a figura que ali habita. No entanto, todos sabem o nome do senhor daquele castelo, Victor Draven, o amaldiçoado. Há mais de 2 séculos, a linhagem dos Draven foi extinta pelo próprio sangue derramado. Um massacre cuja história se perdeu em sussurros e lendas, mas que deixou cicatrizes na terra e nas almas dos habitantes do vilarejo. E, no entanto, Victor permanece, não como homem, mas como algo além da vida, além da morte. Dizem que os poucos que ousaram se aproximar do castelo desapareceram sem deixar rastros, e aqueles que voltaram, bem, nunca foram os mesmos. Falam em delírios, em olhos vermelhos espreitando na escuridão, em uma voz que sussurra seus nomes, mesmo quando estão sozinhos. Mas o medo não é suficiente para impedir que os insensatos procurem o desconhecido. É assim que a história de nosso protagonista começa. Seu nome é Elias Ravenshide, um estudioso de mistérios e horrores esquecidos. Um homem movido pela sede de conhecimento, um acadêmico que não crê em superstições, mas que está prestes a aprender, da pior maneira possível, que algumas lendas não são apenas histórias. Elias chega ao vilarejo numa tarde fria, montado em um cavalo exausto pela longa viagem. Seu casaco de lã está úmido de orvalho e seus olhos escuros varrem as ruas silenciosas, onde portas se fecham à sua passagem. Não há sorrisos para ele, apenas olhares furtivos e murmúrios ansiosos. Na única estalagem do vilarejo, um homem velho o observa com olhos cansados e voz rouca. Você não deveria estar aqui, forasteiro. Elias sorri, ignorando o aviso. Vim para encontrar a verdade sobre Victor Draven. Um silêncio sepulcral toma conta do salão. O velho pousa a caneca na mesa com um baque surdo e se inclina para a frente. Então, que Deus tenha piedade da sua alma. A noite cai como um véu negro sobre o vilarejo, trazendo consigo um frio que parece penetrar até os ossos. No salão da estalagem, o fogo na lareira crepita abaixo, lançando sombras trêmulas sobre as paredes de madeira envelhecida. Elias repousa os cotovelos sobre a mesa, observando os aldeões à sua volta. Os homens evitam seu olhar, mergulhados em um silêncio inquieto. As mulheres murmuram preces, apertando terços entre os dedos pálidos. O taverneiro, o mesmo velho que o alertara antes, se aproxima, trazendo uma caneca de hidromel que repousa diante de Elias sem uma palavra. "Ah, o que sabe sobre Victor Draven?" Elias pergunta, quebrando o silêncio. O velho suspira pesadamente, como se carregasse um fardo invisível. Seus olhos, profundos e gastos pelo tempo, fitam a mesa por um instante antes de encarar Elias. "Você quer a verdade, forasteiro?" "Sim. Então, escute com atenção." A voz do taverneiro se torna um sussurro áspero, carregado de uma gravidade sombria. Há 200 anos, o castelo Draven era um lugar de festividades e luxo. Victor era um homem de grande influência, temido e respeitado, mas havia algo de errado com ele, algo que poucos ousavam mencionar. Ele nunca envelhecia, nunca adoecia,
e aqueles que entravam em seus salões raramente voltavam a ser vistos. Elias se inclina para a frente, fascinado. E o que aconteceu? O velho fecha os olhos por um instante, como se buscasse coragem para continuar. Uma noite, uma única noite, mudou tudo. Um padre chegou ao vilarejo, enviado por um antigo mosteiro que suspeitava da maldição que rondava Draeven. Ele e um grupo de caçadores subiram até o castelo, armados com estacas, prata e fogo. O que viram lá, ninguém sabe ao certo. Mas gritos foram ouvidos do vale até o vilarejo. Gritos que não eram humanos. Elias sente um calafrio percorrer sua espinha. E Victor, o velho taverneiro, o encara com olhos sombrios. Ele nunca foi morto, não de verdade. O castelo ardeu em chamas, mas nenhum corpo foi encontrado. Desde então, aqueles que se aventuram até lá nunca retornam. E quando a lua está alta, alguns dizem que ainda podem ouvir seu chamado. Um arrepio involuntário percorre Elias, mas ele não é homem de se deixar abalar por contos de velhos. Ele veio em busca da verdade e a encontrará, custe o que custar. Ele se levanta, jogando algumas moedas sobre a mesa. Parto ao amanhecer. O silêncio no salão é absoluto. O velho apenas assente, como se já soubesse que não há palavras que possam deter um homem obstinado. A madrugada é pesada, sufocante. Elias dorme mal, seus sonhos preenchidos por sombras sinuosas e murmúrios indistintos. Em meio à escuridão de seu subconsciente, vislumbra um par de olhos vermelhos brilhando no vazio. Um sussurro ecoa em sua mente, suave como um beijo de gelo. Você veio até mim. Ele desperta com um sobressalto, o peito arfando. O quarto está gelado e a vela ao lado de sua cama trêmula, como se uma brisa invisível tivesse passado por ali. Por um momento, Elias tem a sensação de que não está sozinho. Mas quando seus olhos vasculham o cômodo, tudo está como antes. Ainda com a respiração irregular, ele se levanta e caminha até a janela. Lá fora, a neblina cobre o vilarejo como um manto espectral. E além dela, na colina distante, o castelo Draeven se ergue contra o céu noturno. Uma silhueta negra, imóvel, esperando. O amanhecer não tarda a chegar. E com ele, Elias parte para o desconhecido. Mas algo lhe diz que o desconhecido já o espera. A névoa se adensa, conforme Elias cavalga pela trilha sinuosa que leva ao castelo Draeven. A floresta ao redor parece viva, sussurrando segredos entre os galhos retorcidos e cobertos de musgo. O vento sopra frio, trazendo um odor estranho, algo entre terra molhada e carne velha. O cavalo relincha, inquieto. Elias sente a tensão do animal e aperta as rédeas. Vamos, Shadow. Só mais um pouco. A montaria hesita, relutante em continuar. A presença do castelo é como um peso invisível que se arrasta sobre os ombros de Elias, tornando cada passo mais difícil, cada respiração mais densa. Quando finalmente ultrapassa o último arco de árvores, o castelo se revela por completo. A estrutura antiga se ergue contra o céu cinzento como uma criatura adormecida, suas torres pontiagudas tocando as nuvens. As janelas são buracos negros, vazios e sem vida. Mas algo ali dentro está acordado. Elias desmonta e avança a pé, cada passo ressoando na terra úmida. O portão de ferro está entreaberto, rangendo com um lamento enferrujado ao ser empurrado. Ele atravessa o pátio, onde estátuas de anjos caídos e gárgulas o observam com expressões congeladas em agonia. A porta principal é pesada, de madeira escura e ornamentada com símbolos que Elias reconhece de seus estudos. Runas antigas de proteção e maldição entrelaçadas. Ele hesita por um momento, então empurra a porta. Ela se abre sem resistência. O salão principal do castelo está mergulhado na penumbra. Lustres de cristal pendem do teto alto, mas nenhuma vela os ilumina. Tapeçarias antigas cobrem as paredes, retratando cenas de banquetes suntuosos e batalhas sangrentas. O ar é espesso com o cheiro de mofo e algo mais, algo metálico, sangue.
Elias avança devagar, atento a cada som. O silêncio do castelo não é natural. Não é a ausência de som, mas sim a presença de algo esperando para ser ouvido. Subitamente, um som distante ecoa pelos corredores. Passos, lentos, precisos. Elias gira sobre os calcanhares, o coração acelerado. Os passos se aproximam, reverberando contra as paredes de pedra. Ele desliza a mão até a lâmina curta presa ao cinto, o único tipo de defesa que carrega. As sombras se movem. Uma figura emerge da escuridão no alto da escadaria. Alto, elegante, vestido em trajes antigos, de um preto tão profundo que parece absorver a luz. Seus cabelos são longos e escuros como a noite, e sua pele tem a palidez do mármore. Mas são seus olhos que prendem Elias no lugar, vermelhos como brasas brilhando na penumbra. Os lábios do estranho se curvam em um sorriso quase imperceptível. Elias Ravenshade. A voz é um murmúrio sedoso, carregado de uma antiga ironia. Você finalmente veio. Elias engole em seco, mantendo-se firme. Victor Draven. O vampiro inclina a cabeça, como se estivesse satisfeito. É raro que alguém tenha a coragem de falar meu nome com tamanha certeza. Ele desce os degraus com uma graça sobrenatural, seus pés mal tocando o chão. Elias sente o instinto primitivo dentro de si gritar para fugir, mas ele se mantém no lugar. Eu vim buscar a verdade. Victor sorri. Seus dentes são levemente pontiagudos, mas ainda contidos, como uma fera se divertindo antes do ataque. Verdade? Ele ecoa, divertido. Verdade não é algo que se encontra, Elias. É algo que se aceita. O vento sopra pelas janelas abertas, carregando o cheiro da morte. Elias aperta o punho ao redor do cabo de sua lâmina. Ele está dentro da toca da fera agora, e não há caminho de volta. O silêncio entre Elias e Victor é denso como a neblina que paira sobre o castelo. O vampiro o observa, seu olhar penetrante parecendo alcançar cada recanto oculto da alma do forasteiro. Elias, por sua vez, mantém-se firme, mesmo sentindo um frio cortante subir por sua espinha. Victor dá mais um passo à frente, suas vestes escuras deslizando pelo chão sem emitir som algum. Você busca a verdade, Elias. Mas já parou para se perguntar se está pronto para encontrá-la? Elias não vacila. A verdade não escolhe quem está pronto para ela. Apenas existe. Victor sorri, um sorriso lento e cheio de segredos. E o que você acredita saber sobre mim? Sua voz é suave, quase sedutora. Elias estreita os olhos, que você foi amaldiçoado, que sobreviveu à destruição de sua família, que nunca morreu de verdade. O vampiro inclina a cabeça divertido. As histórias dos aldeões, tão românticas em sua ignorância. Eles acreditam que sou um monstro que se esconde nas sombras. E, no entanto, sou apenas um reflexo do que sempre fui. Ele dá meia volta e começa a caminhar pelo salão, os dedos pálidos roçando os móveis empoeirados. Veja este castelo, um túmulo onde memórias se recusam a morrer. Já foi palco de festas, de danças, de riso. Agora, apenas o vento sussurra pelos corredores. Elias acompanha seus passos com o olhar, porque todos aqueles que viviam aqui estão mortos. Victor para. Quando se vira novamente para Elias, seus olhos vermelhos brilham como brasa reacendida. Não mortos, ele sussurra, apenas esquecidos. O ar ao redor deles parece pesar mais. Elias sente uma pressão invisível em seu peito, como se algo o puxasse para um abismo invisível. Victor avança devagar e Elias aperta a lâmina na mão. O que você quer de mim? Elias pergunta, sua voz soando mais baixa do que pretendia. Victor para diante dele, tão perto que Elias sente o frio sobrenatural que emana de seu corpo. Você veio até mim, Elias. Você é quem precisa responder. O que quer de mim? A pergunta o atinge como um golpe. Elias viajou até ali em busca de conhecimento, em busca da verdade por trás das lendas. Mas agora, diante do próprio monstro que caçava, percebe que nunca soube exatamente o que esperava encontrar.
Ele ergue o olhar e encara o vampiro. Quero entender. Victor sorri novamente. Então deixe-me mostrar. Antes que Elias possa reagir, a mão do vampiro se move com uma velocidade impossível. Dedos gelados tocam sua testa e o mundo ao seu redor se dissolve. Elias vê o passado se desenrolar diante de seus olhos como um sonho febril. O castelo Draven está vivo novamente, iluminado por tochas e candelabros dourados. A música enche os corredores, risos ecoam pelas paredes. Homens e mulheres dançam, vestidos com tecidos finos, taças de vinho erguendo-se em brindes. E entre eles está Victor, não como um monstro, mas como um homem, vivo, poderoso, adorado. Mas então a cena muda. As portas do castelo se abrem com um estrondo e a noite invade o salão. Homens armados entram, cruzes e estacas em mãos. O riso se transforma em gritos. O vinho derrama como sangue sobre o chão de mármore. E no centro do massacre, Victor se ergue, seus olhos brilhando em um tom escarlate. Elias sente o horror daquele momento, o desespero, a traição. O passado desaparece e ele se encontra de volta ao presente, de joelhos no chão do salão sombrio do castelo. Seus pulmões arfam e sua mente luta para processar tudo o que viu. Victor está diante dele, imóvel como uma estátua. Agora entende? Sua voz é um eco distante. Elias levanta o olhar ainda tremendo. Eles te traíram. Victor assente lentamente. Porque me temiam, não porque eu fosse um monstro, mas porque eu era diferente. E então, me tornei aquilo que eles tanto temiam. O peso da revelação paira no ar. Elias percebe que o que encontrou ali não foi um simples vilão de histórias, mas algo muito mais complexo. Um ser moldado pela escuridão, sim, mas também pela dor. Ele se levanta devagar, ainda atordoado. Então, por que ainda está aqui? O olhar de Victor se perde na escuridão ao redor. Porque a eternidade é uma prisão da qual não se pode escapar. Um silêncio sepulcral os envolve. Elias sente uma pressão invisível sobre seu coração. Ele sabe que precisa sair dali. Você me deixará ir? Pergunta, sua voz carregada de incerteza. Victor o encara por um longo momento. Então, sorri. Você veio até mim por vontade própria, Elias. O que o impede de partir? Elias dá um passo para trás, depois outro, e então gira nos calcanhares e caminha em direção à saída. Ele sente os olhos do vampiro em suas costas, mas não há perseguição, não há impedimento, apenas a fria aceitação de um ser condenado a existir na penumbra. Quando finalmente cruza os portões do castelo, a neblina parece se dissipar, mas o peso da noite nunca o deixará completamente. Elias Ravenshade veio em busca da verdade, e agora ele a carrega consigo para sempre. Se você chegou até aqui, significa que embarcou nesse conto clássico comigo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhum conto aterrorizante e deixe seu like para apoiar o canal. Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo mais histórias e mistérios sombrios. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também conheçam essa história assustadora. Nos vemos no próximo conto. Até lá, durma bem, se puder.